Fala aí pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês o resto das implementações dos métodos CRUD, POST, PUT, PAT, DELETE. Nós não vamos escrever os métodos propriamente ditos, mas eu vou mostrar para vocês a estrutura inicial nessa aula. E nas próximas aulas nós vamos ver a implementação concreta deles já com banco de dados. Então, bora lá! Bom pessoal, vamos aqui para a nossa segunda aula. E nessa aula nós vamos fazer o restante dos métodos CRUD. Vamos começar aqui pelo Post Mapping, que é o método que nós usamos para fazer post. Então, vamos lá, arroba postmapping. Eu acho que vocês já perceberam que tudo no Spring aqui já é bastante explicativo já, né? Então, você quer fazer post, você usa o arroba postmapping. Nós ainda vamos ver vários outros métodos aqui, várias outras anotações, mas vamos focando aqui no passo a passo. Então, eu vou criar aqui uma função chamada create. E ela vai ser uma função void. Aqui, para nós vermos alguma coisa acontecer, eu vou criar um... Aqui dentro da pasta mesmo, eu vou criar a package, vou criar uma pastazinha chamada DTO. Eu vou criar um objetozinho aqui, o Java Class, criar como um record, criar o user DTO. E aqui eu vou receber uma string name e uma string email. Só para exemplificar. E aqui eu vou receber um arroba request body de user DTO. O arroba request body é a anotação que nós usamos para indicar que isso aqui é o objeto do corpo que nós esperamos receber. E aqui eu vou simplesmente retornar esse user DTO. Mas antes de retornar ele, eu vou explicar para vocês uma coisa aqui. No Spring, nós temos maneiras distintas de retornar valores. Aqui eu estou retornando um objeto direto, mas eu consigo retornar um objeto mais especializado, que no caso é o response entity. E ele recebe aqui como um generic o tipo que eu espero retornar, que é o user DTO. E aqui quando eu for retornar, vou retornar um response entity. Aqui nós temos o response entity.ok, mas eu quero retornar com status created. Então, ponto status, aqui vai http status, que é um enum ponto created. E aqui no body, eu vou passar o user DTO, o próprio que eu estou recebendo ali. É só um exemplo. Isso nós ainda vamos ver formas de persistir esses dados no banco de dados, então não se preocupe. Aqui, como nós estamos fazendo só para exemplificar, vou fazer dessa forma. Como eu estou criando, então vou retornar o status code 201 e em vez de retornar um objeto direto, eu vou retornar um response entity. Guardem bem esse cara aqui na memória, porque nós vamos usar muito ele aqui no treinamento. Então eu vou startar a aplicação e assim que ela estiver de pé eu volto. Bom pessoal, voltando aqui, a nossa aplicação já subiu. Eu já criei o Postman com uma requisição do tipo post para barra initial e veja o corpo da nossa requisição. Veja que ele é o mesmo corpo que eu criei aqui no user DTO. Então tem um name e um e-mail. A mesma coisa se aplica aqui, name, e-mail. Vamos mandar essa requisição. Então ele me retornou status 201, created, e os dados que eu enviei ali. Essa é a forma que nós usamos de fazer um post na nossa API. Mas e se eu quiser fazer um put? Então, eu acho que aqui pela lógica vocês já identificaram, né? O put mapping, public. Aqui eu não vou retornar nada, retornar um void, update. E aqui nós também vamos receber um request body de user DTO. E é isso aqui. O update, nós vamos ver melhor ele, tanto o update desculpem, tanto o put mapping quanto o patch.
nós vamos ver melhor quando eu tiver já com o banco de dados instalado aqui. Nós vamos criar um pequeno CRUDzinho aqui na nossa aplicação, só para exemplificar mesmo, e depois nós vamos partir para coisas mais complexas. Mas por hora é porque eu não tenho dados aqui para modificar, eu não criei uma lista em memória. Então, por hora, nós vamos ver apenas as anotações, mas não se preocupem que nós vamos sim construir uma aplicaçãozinha, vamos persistir isso em banco de dados, vamos ver tudo funcionando certinho. Então vamos criar aqui o nosso arroba petmapping public void date. Aqui nós percebemos uma variação do Java em relação às outras linguagens, né? Aqui eu tenho duas funções com o mesmo nome e aqui no Java nós chamamos isso de sobrecarga. Porém, nós sabemos que o Java ele consegue diferenciar uma da outra. E se eu deixasse dessa forma que está aqui e fizesse a requisição, ela ia funcionar, porque as duas funcionam em métodos HTTP diferentes. Então, é só um adendozinho aqui que eu tô fazendo para vocês. Então, nós temos aqui a delete mapping, public void. Aqui nós receberíamos a mesma coisa que aqui um path variable de long id. Aqui nós passaríamos o id para que o Spring consiga fazer o parse. A mesma coisa aconteceria tanto no patch mapping quanto no put mapping. Então nós receberíamos uma path variable de id. E não só isso, nós também receberíamos um request body. Aqui no put mapping eu já tenho ele. Eu vou copiar esse id para cá. E esse request body vem para cá. Então, essa é a estrutura dos métodos HTTP de put, patch e delete. Então, você me pergunta, qual a diferença entre um put e um patch? O put ele é usado para atualizar dados completos. Isso quer dizer que se eu quiser atualizar o objeto inteiro no banco, eu uso put. Já o patch eu uso para atualizar dados específicos. Opa, meu Deus. Então, sempre que eu quiser atualizar, por exemplo, nós temos aqui o UserDT, eu quero atualizar só o nome dele, eu uso o patch. Se eu quiser atualizar o nome e o e-mail, ou seja, o campo completo, o objeto completo, eu uso o put para isso. Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. Na próxima aula nós vamos ver muito mais sobre o Spring. E não se preocupem que nós vamos nos aprofundar muito mais nesse carinha aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.